Gente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com parlamentares para debater sobre a regulamentação da reforma tributária. Marília Ribeiro está de volta para contar para a gente. Parece que é na semana que vem que vai haver esse debate aí. Hein, Marília? A votação e a discussão dessa proposta? Evandro, segundo os parlamentares, a proposta deve ser apresentada, o parecer desse grupo de trabalho deve ser apresentado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e aos líderes partidários na quarta-feira, nesta quarta-feira ainda, e na quinta-feira deve ser feita uma coletiva de imprensa para que eles possam explicar os principais pontos deste relatório. O deputado Augusto Coutinho, que faz parte deste grupo de trabalho da regulamentação da reforma tributária, disse que o texto é harmônico e será aprovado pela Câmara. Vamos ouvir o deputado agora. A gente sai daqui muito animado, ou seja, o entendimento entre o relatório que está sendo construído com o que foi para a Câmara dos Deputados, o que eu acho que vai ser um texto que vai ser harmônico e que a gente vai conseguir avançar com ele, aprovando ainda esse semestre na Câmara dos Deputados. Evandro, essa proposta ela ainda está tendo muitos desgastes, né, por conta do que vai entrar nessa questão da reforma tributária. Acontece que Acontece que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, entregou em 24 de abril o texto principal da regulamentação da reforma tributária pessoalmente ao presidente da Câmara dos Deputados e ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Ao todo serão 3 textos, 2 projetos de lei complementar que já estão aqui no Congresso Nacional e um projeto de lei ordinária. E neste encontro que aconteceu lá no Ministério da Fazenda, quem esteve presente também foi o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. E ele tocou em um outro assunto que é muito importante e que precisa ser resolvido, que é a questão da compensação da desoneração da folha dos 17 setores da economia e dos municípios com até 156 mil habitantes. Segundo o Padilha, o relator do projeto, o senador Jacques Wagner, deve apresentar o seu parecer ainda esta semana. Vamos ouvir. Expectativa nossa é que o relator Jacques Wagner possa apresentar essa semana a proposta de relatório para o tema da reoneração dos setores econômicos e dos municípios, né? A questão que está pendente, qual que seria a fonte permanente de compensação. O senador Jacques Wagner está acompanhando o presidente Lula na visita ao estado da Bahia, deve voltar, retornar para Brasília amanhã, então a gente quer construir uma reunião amanhã à noite para poder fechar o relatório do senador Jacques Wagner junto com o presidente Pacheco. Evandro, lembrando que agora, no início de junho, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, devolveu a medida provisória que tratava sobre essa compensação da desoneração da folha, ela que limitava o uso de crédito de PIS e COFINS, porque essa medida acabou não agradando empresários e também nem parlamentares. Então, desde então, o Congresso Nacional e o governo, eles vêm trabalhando para poder encontrar uma alternativa, uma saída para essa compensação da desoneração da folha. O Alexandre Padilha também ressaltou que tem conversado com o Rodrigo Pacheco por conta daquelas principais pautas para o governo, assim como que é a desoneração da folha de pagamento e também o novo ensino médio. E agora fica a expectativa para esse encontro que deve acontecer na terça-feira entre o presidente Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o líder do governo no Senado Federal, que é relator também do projeto da desoneração da folha, Jacques Wagner. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília. Um abraço para você e para essa criançada que está correndo atrás de você aí. Eu acho que eles devem estar visitando ali o Congresso, ó. Estão todas animadas, batendo os pezinhos ali atrás. É sempre muito bom ver isso. Olha lá o lacinho no cabelo. Uma graça. Fofa. Valeu, Marília. Um abraço. Vamos conversar aqui com o Gustavo Segré agora para a gente falar um pouquinho dessa proposta que não é tão fofa quanto as crianças que estavam circulando ali pelo Congresso, né, Gustavo Segré? Porque a gente está falando de reforma tributária e uma solução que reonere os municípios ali em suas folhas de pagamento e 17 setores da economia. O que você está esperando de solução? Ou você não está esperando nenhuma? Solução? Não, solução nenhuma. O tic-tac está acompanhando o ritmo do tempo e está faltando cada vez menos tempo para que a determinação dessa resolução monocrática da liminar do Cristiano Sanino, ministro da Corte Suprema, chegue ao seu prazo final.
ele deu um prazo final. E se o prazo final não tiver alguma forma de compensação, volta a valer a liminar. E aí outra vez tudo de novo, e nós vamos ter que fazer contas, os empresários e os municípios de até 150 mil habitantes também. Me parece que a situação tributária está cada vez mais complexa, porque tem cada vez mais segmentos que querem colocar algum benefício para seu segmentor, então vai ter uma alíquota maior no final. Alguns informais mencionam que a alíquota seria de 25%, como se isso fosse, uau, que bom, somente 25%. Vai ser a mais cara de toda a América Latina. Isso não é bom para a competitividade do produto brasileiro. E eu volto de novo a insistir, talvez estando em Brasília aqui, consiga falar com alguma pessoa. Tem que apontar os preços de transferências. Aí tem uma fonte muito interessante para trazer. E hoje não tem arrecadação significativa nesse lugar. Agora, o Fábio Piperno, o governo federal ele apresentou a reforma tributária, né, e defende essa proposta como algo que vai fazer diferença para o cidadão, para a população, para as empresas, enfim. Ou seja, isso traria uma avaliação positiva do movimento do governo em direção a esse projeto. Por outro lado, ele precisa começar a falar não em algum momento para alguns segmentos. E esses nãos, eles promovem o movimento oposto, que é o afastamento, a crítica. Você acha que ele está disposto a isso? Eu acho que, infelizmente, esse governo, como todos os outros, ele tem pouca capacidade de enfrentamento desses lobbies. Os lobbies organizados aí, eles têm realmente cada vez mais força. A Maria já falou muito sobre isso, né? Porque eles conversam diretamente com as frentes parlamentares que defendem interesses setoriais. Então o agro tem a sua, a indústria recentemente montou lá também uma frente, as igrejas e por aí vai. Então veja, aqui no Brasil a gente nos últimos tempos discutiu inclusive até mesmo benefício tributário para religiosos. Então todo mundo tem lá o seu lobby para isso. É óbvio que isso vai fazendo com que a carga tributária paga por quem de fato tem que pagar, ela vai se tornar cada vez maior. Mais exceções significa uma facada maior no bolso de cada um. 5h29, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco espero vocês de volta, hein? Nas outras plataformas continuamos. E Zé, eu quero saber de você e o Congresso. Como recebe essa tentativa ou essa quantidade de lobbies? Pois é, primeiro é o seguinte, o presidente Lula jogou para o Senado e para o Congresso a responsabilidade de recuperar esses recursos, né, da desoneração dos 17 setores. E a impressão que eu fiquei é que os senadores engoliram a isca e acham que tem mesmo que reonerar e não sabem onde, né? Pegar prefeituras, acho muito difícil, principalmente no ano eleitoral. Sobre a reforma tributária, o Congresso dominou ali a reforma tributária. E a área econômica do governo entendeu que o Congresso estaria no controle. E houve um entendimento anterior à apresentação dos projetos no Congresso Nacional. Está um debate danado, está uma disputa ferrenha. De novo, é dinheiro que está sendo discutido aí e, por isso, está um lobby pesado. Quem é que vai ficar com a carga tributária mais leve? É um jogo pesado de política no Congresso. Por exemplo, agora, hoje, eu vi o grande debate lá sobre as carnes. A ideia é desonerar todas as carnes, de picanha a pescoço de peru. Até porque depois da fala do presidente da República de querer manter na picanha e tirar só do pescoço do frango, o negócio não pegou bem, né? Porque é como se você mantivesse a falta de acesso às pessoas que em algum momento pensem que poderão consumir uma carne de melhor qualidade, mas não, porque elas continuarão tributadas e provavelmente mais caras. A de vocês continua essa aqui, que seria o pescoço de frango. Então, de alguma maneira, o discurso ele vai se organizando e se balizando a partir também de como a opinião pública responde.